Meus irmãos queridos, recebam a paz do Senhor. Por favor, tome o assento, muito obrigado. Glória a Deus por Jesus Cristo, que nos proporciona momentos como este, de poder adorarmos-lo na beleza da sua santidade. Muito feliz por ter estado com vocês esses 2 dias, sempre na esperança de poder revê-los em numa próxima oportunidade. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado, pastor Elione. Esta igreja que está sob os seus cuidados é realmente uma igreja assim extraordinária, magnífica. Deus abençoe vocês. Continuem ativos, sempre operante, não esquecendo que o vosso trabalho. Eu preciso desligar meu celular aqui, que eu esqueci. Não é vão no Senhor. Parabéns, igreja, 37 anos, parabéns, o grupo da juventude, recebam a minha gratidão, todos vocês. A saudação é extensiva a todos, ao Otávio e a Thaís. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós vamos meditar um texto, serei breve nesta noite. Ontem eu preguei 1h20, hoje de manhã, quase que eu pregava durante a tarde também. E ainda fiquei com os meninos aqui cantando. Eu só canto depois que os cantores saem daqui do altar, entendeu? Depois que eles saem do altar, eu começo a cantar com a banda, para eu ter jeito para cantar. Jó, capítulo de número 14. Livro de Jó. A mensagem desta noite será uma mensagem muito breve. Jó, capítulo de número 14, versículo de número 14. Na verdade, eu fiz uma anotação aqui alguns dias atrás sobre o livro de Jó. E sabe aqui, já aconteceu com o senhor é pregador, você está com a mensagem na cabeça e o Espírito Santo fala isso. E às vezes você fica até meio inseguro, porque você não falou ainda sobre o assunto. Mas tenha paciência comigo. Nossa, irmãos, hoje o banquete foi assim, sabe? Não, é banquete de alto nível, o banquete de hoje aqui, meio-dia. Eu coloquei até no meu story do Instagram. Eu já recebi aqui umas dezenas de mensagens. Que crente também tem um olhinho que só Jesus, né? Os irmãos, eu queria estar aí. Não, mas não é para você, foi só para nós aqui, entendeu? Jó 14, versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? É só a parte A desse versículo. Vamos juntos mais uma vez? Morrendo o homem. A última vez. Morrendo. Sem sombra de dúvidas, quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Porque esta terra de Uz não é Ur, é Uz. Ur é a terra de Abrão. Uz é a terra de Jó. E é muito possível que geograficamente esta terra de Uz, ela ficava defronte de Midian, a terra que Moisés se estabeleceu logo após, com 40 anos de idade, ter assassinado um egípcio e precisar fugir. A terra de Jetro, que era sacerdote desta terra, chamada terra de Midian. E é muito possível que Moisés
tenha sido testemunha ocular do ocorrido na vida do patriarca Jó. E ele escreveu a história deste homem, servo de Deus. O versículo 1 do capítulo 1 de Jó diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Você sabe o que significa um indivíduo nos dias de Jó ter 3.000 camelos? 3.000 camelos é como se o indivíduo tivesse hoje 3.000 caminhonetes Rangers, 3.000 trollers, esses carros que andam pela areia, que sobe montanha. Quanto que custa hoje uma caminhonete, um troller? Mais de 100 mil reais custa. 180 mil reais aproximadamente custa um troller. Um camelo era valiosíssimo. Some 3.000 vezes 150 mil, para ser mais modesto. Então Jó tinha 3.000 caminhonetes, 3.000 trollers. O texto ainda diz que Jó tinha 500 juntas de boi. Você sabe o que significa ter 500 juntas de boi nos dias de Jó? Era como se Jó tivesse 500 tratores, porque as juntas de boi aravam a terra. Então Jó tinha 500 tratores. O texto ainda diz que Jó tinha 3.000 ovelhas. Você sabe o que significa ter 7.000 ovelhas nos dias de Jó? Jó seria o dono da Lacoste hoje. E além disso tudo, Jó ainda tinha 500 jumentas. Você sabe o que é ter 500 jumentas nos dias de Jó? O único indivíduo que tinha jumenta na Bíblia foi Davi. Davi tinha uma jumenta. E no dia que ele permitiu que Salomão fosse montar na jumenta dele, foi um sacerdote, um profeta, Zadok, e uma quantidade imensa de gente só para ver Salomão montar na jumenta de Davi. Imagine quanto não valia uma jumenta naquele tempo. Era como se você tivesse, meu irmão, hoje 500 Mercedes-Benz. Mas não é daquelas Mercedinhas não, meu irmão. É aquelas Mercedes tops. É por isso que Jó era o homem mais rico do Oriente. E toda esta riqueza não tirava Jó da presença de Deus. Jó era fiel, reto, era temente a Deus. Uma vez uma pessoa me disse que Deus permitiu que o diabo tomasse tudo de Jó, porque Jó não era dizimista. Mas Jó era dizimista sim. O que Deus fez na vida de Jó foi um investimento para dobrar tudo que Jó possuía. E houve um culto, e os filhos de Deus, eu não quero me ater a isso, é apenas uma introdução para a gente entender a mensagem. Vindo os filhos de Deus a apresentar-se perante o Senhor, verso 6 do capítulo 1, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Não é Satanás que conversa com Deus, é Deus que conversa com Satanás. De onde vens? E o diabo responde para Deus: eu sou o representante legal da terra. Porque hoje o que impera não é a lei do jardim,
porque eu venci a tua criatura Adão no Éden. Agora o que prevalece e o que impera é a lei da selva, porque depois que eu fiz com que tuas criaturas pecassem, nasceram espinhos e abrolhos. Eu tenho a representatividade legal da terra, por isso que eu rodeio e passeio por ela. Vocês lembram que no último estágio da tentação, em Mateus capítulo de número 4, Jesus está no Monte Esclopa, e Satanás olha para Jesus e mostra ali os reinos do mundo, e disse para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes. Porque ele estava dizendo: eu tenho uma representatividade legal da terra, eu mando. Agora, se você quiser, eu negocio, você me adora e eu te dou. Eu penso comigo, que Jesus disse: ao querer eu não quero não, mas eu vou tomar da tua mão na cruz do Calvário. E Deus, ele permite que Jó, porque Deus vai dar um testemunho de Jó, acerca de Jó era Satanás, porque Deus havia visto que o diabo estava observando Jó, e Deus disse: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. A verdade é que quando Deus permite que Satanás toque nas coisas que Jó possuía, Deus não queria que Jó provasse nada para Deus. Afinal de contas, Deus nos conhece. Deus não quer que eu prove nada para Ele. Deus não quer que você prove nada para Ele. Deus quer que você prove para você mesmo quem é você diante dEle. E é por isso que Deus permite que Satanás desça para tocar em tudo de Jó. Não para Jó provar para Deus, mas para Jó provar para si mesmo quem era ele diante de Deus. E tudo Jó perdeu. Perdeu os filhos, perdeu os bois, perdeu as jumentas, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos. Jó ficou pobre de uma hora para outra. Houve mais um culto e o diabo também estava presente. E quando Deus olha para o diabo, parece que eu vejo o diabo meio envergonhado. E Deus mais uma vez pergunta: tu tens visto o meu servo Jó? Viu como é que ele é? Me serve, me adora. E o diabo diz para Deus: olha, olho por olho, e tudo que o homem tem dará pela sua saúde. Toca na saúde dele. E Deus disse: vai, toque na saúde dele, só não toca na sua alma, porque alma de crente ninguém toca, irmão. O diabo não toca na alma de crente. E tinha um bruxo no Paraná, pastor Luciano Subirá conta isto, que se converteu, e ele deu um testemunho que ele sempre era avisado pelo coveiro quando havia alguma pessoa sepultada, porque esse coveiro lhe dava oportunidade de ele ir ao cemitério meia-noite e comer as vísceras daquela pessoa que havia sido sepultada, porque o diabo pedia isso e pede para os pais de chiqueiro. E ele conta que um dia ele foi avisado que algumas pessoas foram sepultadas, e ele saiu à meia-noite para ir no cemitério para comer as vísceras de alguém, que era um pacto que ele estava fazendo. E ele disse que foi
numa sepultura onde uma jovem tinha sido sepultada. E quando ele começou a dar as primeiras pasadas para tirar a terra, para poder abrir o caixão, diz que o diabo apareceu a ele e disse assim: ó, não toca nessa cova. Não toca nesta cova. E ele disse: por que não devo tocar? Ele disse: porque essa aqui não me pertence, é do homem lá de cima. Ninguém toca na alma do crente. E o diabo desce e feriu a Jó. Jó começou a sofrer de uma enfermidade. A enfermidade de Jó era tamanha que Jó teve que ser mantido de longe pela sua própria esposa. Esse mesmo livro vai dizer que o hálito de Jó era um hálito ruim. Ele estava pútrido. Um indivíduo vivo em estado de decomposição. E não pense que o caco de telha que ele pegou era para se coçar desta forma. Se ele se coçasse assim, arrancava os pedaços de carne do seu corpo. O caco de telha que Jó se coçava eram as costas da telha, que ele passava com cuidado no seu corpo, por causa da coceira, por causa da sensibilidade que o seu corpo se encontrava. Aparece aqueles amigos de Jó, ficaram 7 dias mudos, sem ninguém dizer uma palavra, porque eles olhavam para Jó e pensavam outrora: esse indivíduo era um indivíduo servo de Deus. Ele sacrificava até pelos filhos durante a madrugada, mesmo sem saber se os filhos tinham pecado ou não. Desviava-se do mal, mas olha o estado dele agora. E eles ficaram mudos durante 1 semana. E depois começa aquele processo de acusação, porque eles achavam que o que Jó estava vivenciando era porque Deus estava punindo. Não fique pensando que Jó, ele manteve-se numa posição de não ter murmurado contra Deus. Jó falou muitas coisas com Deus. Teve um dia que ele conversou tanto com Deus, que Deus olhou para ele e disse: ô Jó, em outras palavras, você está pensando que você é quem? Onde você estava quando eu edificava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu formei os 7 estrelas? Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jó, eu acho bom você calar sua boca. Mas Deus, ele sempre dá liberdade ao homem, para que o homem exponha. E teve um dia que Jó chegou perante Deus, no capítulo de número 9, versículo de número 33, e ele pediu a Deus um árbitro, e disse: Jó, não há um árbitro entre nós, que ponha a mão sobre nós ambos. O texto aqui é que Jó está dizendo que queria um advogado. Jó está dizendo: eu quero um advogado, eu quero um árbitro, para que me defenda perante ti, ou te defenda perante mim. E Deus não disse absolutamente nada para Jó. Vocês lembram de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31? Um dia, Jesus olhou para os discípulos. Olha que palavra Jesus disse para os discípulos, especialmente a Pedro. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Você sabe o que significa cirandar como trigo? É pegar o trigo e passar pelos buracos finos da peneira. Jesus estava dizendo: Simão Pedro, Satanás me pediu para cirandar você e os meus discípulos como ciranda o trigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo:
Satanás quer fazer com vocês da mesma forma que ele pediu ao meu pai para fazer com Jó, e ele fez com Jó. Ele cirandou na vida de Jó, e Jó até pediu um advogado, mas ele não tinha. Mas eu, Pedro, você não entendeu o que eu quis dizer não, mas tudo bem. Jesus olhou para Pedro e disse: mas eu roguei ao Pai, e disse: não, Satanás, você não vai cirandar na vida dos discípulos. Você tem um advogado perante Deus. Dá um glória para Jesus, se você puder. E quando chega no capítulo de número 14, Jó vai rogar o favor de Deus, e ele vai falar da brevidade da vida humana, e ele começa a dizer: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, diz ele, visto que os seus dias determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passarás além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia, porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Jó aqui está usando esta linguagem para falar sobre o homem, pois a árvore aqui somos nós, com as dificuldades que enfrentamos, as intempéries que enfrentamos, as crises existenciais que enfrentamos, mas a fé, ela faz com que a gente continue. Por isso que Jó continua no verso 8 do capítulo 14 dizendo: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido. Agora ele vai falar da morte. Mas morto o homem é consumido. Isso mesmo, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses. Quem me ouve, diga amém. É que o problema de Jó era tão grave, mas tão grave, e ele sabia que dentro do ponto de vista dele era irreversível o seu quadro, e ele está pedindo a Deus: tomara que me escondesses na sepultura. Sim, tomaras que me escondesse na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me puseste um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Pastor, me explica isto. O que Jó está dizendo para Deus é isso aqui: Senhor, tem como o Senhor me matar, me colocar na sepultura, até que passe esta prova que eu estou vivendo, que ele interpretava como a ira de Deus? Até quando esta prova passar? Depois o Senhor me ressuscita. O Senhor pode fazer isso? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó queria passar os seus dias de prova sepultado, e depois da sua prova, ele queria que Deus o ressuscitasse. Por quê? Porque viver é bom. Viver é bom, senhores. Quem quer morrer aqui? Ninguém. Ninguém quer morrer. Viver é uma dádiva de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Não interessa se o indivíduo é crente ou não, a vida é o maior dom que Deus deu ao ser humano. Por isso não há a eutanásia e não há o aborto. Viva a vida. Viva a vida. Se você perguntar a um mendigo
Se ele quer morrer, ele vai te dizer que não. Todo mundo quer viver. Ainda que todos nós saibamos que nós não vamos viver muitos anos. O máximo que a gente vai viver é 100 anos. Com fadiga, cansaço, enfado. Mas ainda assim, se você perguntar a uma pessoa de 100 anos de idade, se esta pessoa quer morrer, esta pessoa vai dizer que não quer morrer. Porque viver é bom. E Jó estava dizendo, me mate. E depois que eu passar por esta prova, o Senhor me ressuscita para que eu continue vivendo. Deus não responde a Jó. Em silêncio Deus estava, em silêncio ele permaneceu. E a pergunta de Jó ecoou por séculos e milênios. Morrendo o homem, Deus porventura tornará a viver? Vem o livro de Salmos, Deus não responde. Vem o livro de Isaías, Deus não responde. Vem Cantares de Salomão, Deus não responde. Vem os profetas maiores e menores, Deus não responde. Vem Mateus, Deus não responde. Vem Marcos, Deus não responde. Vem Lucas, Deus não dá resposta. Vem João, Deus não dá resposta. Vem Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vem as cartas, Deus não responde. Deus só vai responder ao escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 27. Deus dá a resposta de Jó. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Deus vai e responde, ao homem está ordenado a morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Pastor Denilson, que morte é esta? A Bíblia fala de pelo menos 4 tipos de morte. A Bíblia fala sobre a morte espiritual. O que significa a morte espiritual? A morte espiritual é quando o indivíduo está vivo fisicamente, mas ele está morto espiritualmente. Ele não tem uma comunhão com Deus. Ele não tem uma aliança com Deus. Ele está morto espiritualmente. A Bíblia fala de um segundo tipo de morte, chamada de morte física. São as pessoas que morrem fisicamente, ou morte natural, ou assassinado, ou um desastre aéreo, ou um naufrágio, ou um acidente de carro automobilístico, ou simplesmente uma dor que o indivíduo sentiu e morreu. Isso é morte física, é o término das atividades vitais do ser humano. A Bíblia fala de um terceiro tipo de morte, é chamado de morte moral. É quando você perde a moral na sociedade que você vive. Você conhece fulano de tal? Sim, conheço, não vale nada, é caloteiro. Você conhece fulana de tal? Sim, eu conheço, aquela velha ali, a linguaruda. São pessoas que não têm moral dentro da sociedade. Isto é morte moral. Mas a Bíblia fala de um quarto tipo de morte, chamada de segunda morte ou morte eterna. Como que configura-se a morte eterna? Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, vai falar desse quarto tipo de morte, que é a morte eterna ou segunda morte. E a segunda morte ou morte eterna é configurada desta forma: é o indivíduo que morreu fisicamente, estando morto espiritualmente. O corpo foi para a sepultura, a alma foi para o mundo dos mortos. No dia do juízo final, Deus vai ressuscitar esta pessoa. E esta pessoa vai comparecer ao juízo do grande trono branco. E depois de Deus julgar, será condenado à penitenciária eterna, aquilo que chamamos de lago de fogo. Isso é a morte eterna. Quando um justo morre, pastor, o que acontece? O crente,
O corpo vai para a sepultura, a alma e o espírito voltam para Deus. No dia do arrebatamento da igreja, que a trombeta de Deus não é a 7ª trombeta de Apocalipse, e que muitos configuram como se fosse a 7ª trombeta, a última trombeta de Apocalipse, capítulo de número 15, porque em 1 Tessalonicenses está falando que a trombeta é de Deus, a trombeta de Deus. E as 7 trombetas apocalípticas, cada um está na mão de um anjo, é a trombeta de Deus quem vai tocar. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. É quando a trombeta soar, e quando esta trombeta soar, os mortos em Cristo, eles ressuscitam. Ei. Não me pergunte, porque é impossível de eu te explicar como que haverá a ressurreição dos mortos. E talvez você nunca pensou sobre isso. Só que quando você sabe que quando alguém morre, que é sepultado, o corpo vira matéria inorgânica. Se um coveiro não cuidar bem do cemitério, o cemitério vira uma floresta. Porque o chão, a terra do cemitério é bem adubada por causa da matéria inorgânica. E uma pessoa morre, alimenta a terra, as frutas crescem, a gente vivo vai e come, depois expele, vai para os esgotos, o peixe come, depois a gente pesca o peixe, come de novo. Para onde foi esse corpo, pelo amor de Deus? Desapareceu. Mas no dia do arrebatamento esse corpo vai aparecer. Eu não sei. Aí tem gente que diz assim, ó, os crentes é doido. E é doido mesmo, meu irmão, porque isso aqui é a loucura de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que ser louco, porque sendo louco é como ter a sabedoria de Deus. Eu creio que vai haver a ressurreição. Levante uma das suas mãos, se você puder. Faz um dedo de profeta aí, aponta para alguém. Fala para ele, eu quero ver você na glória. Fala para ele. Eu quero ver você no céu. Fala para ele. Eu quero ver você. Vai acontecer a ressurreição dos mortos. Não me pergunte como, mas vai acontecer para a glória de Deus. Então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Como que isso vai acontecer, pastor? O espírito e a alma vêm do céu. Isso é infração de milésimo. Quando Paulo fala no momento, está falando de uma partícula indivisível. É um momento que não pode ser dissecado, é indivisível. É como se fosse o bater repentino da asa de um inseto, o saltar repentino de um peixe. É algo que você não tem como dividir no meio, por causa da infinidade, por causa do tamanho que é isto. Então é algo muito rápido. O espírito e a alma do indivíduo vêm, meu Deus, vem do céu, e o corpo, a terra vai ter que dar o corpo, e o corpo ressuscitará, incorruptível, imortal, a encontrar Jesus nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos também arrebatados, e no momento do arrebatamento, o corpo será transformado, isso mesmo, transformado. Isso aqui, meu irmão, não é coisa para doutor não, isso aqui é coisa para crente, tá bom? O corpo será transformado. Para que ser transformado, pastor? Por quê? Para suportar o peso da glória que tem lá. Porque esse corpo físico aqui, olha, não tem como suportar o peso da glória que tem lá. Vocês lembram hoje de manhã? Nós choramos aqui. Gente foi batizado com o Espírito Santo. A gente derrama lágrimas, sabe? Sentindo a presença de Deus. Falamos em línguas estranhas. Só que tudo que a gente sente aqui é apenas uma fagulha da presença de Deus. O que eu estou falando aqui é da glória na sua plenitude. É a glória na sua plenitude, esse corpo. E é interessante que a gente muito canta aqui, que a Shekinah vai derramar. Derrama a tua Shekinah sobre nós, sabe? Mas se a Shekinah descer aqui, ninguém fica aqui, morre todo mundo, tá? Porque esse corpo aqui não tem como suportar o peso da presença da Shekinah. Porque a Shekinah é a glória na sua plenitude, é na sua perfeição. É por isso que esse corpo vai ser transformado. E ainda tem gente que diz assim, pastor, não quero ir para o céu não, porque no céu é muito calmo. Você que está dizendo, o céu é manto puro, varão. O céu é movimento, meu irmão. Você tá enganado. Você está pensando que no inferno tem festa e mulher bonita, lá tem chumbo grosso e tormento. Mas no céu tem alegria, gozo na alma, eternamente.
Tem alguém indo para o céu aqui? Dá para dar um glória para Jesus? Então existem esses 4 tipos de morte nas escrituras sagradas. O homem morre, ou vai viver com Deus, ou vai viver sem Deus. Isso mesmo, o homem morre, ou vai viver com Deus, ou vai viver sem Deus. Salmos 9, versículo de número 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, eles acabarão no mundo dos mortos. Sim, todos aqueles que rejeitam a aceitá-lo como Salvador das suas vidas. No livro de Provérbios, capítulo de número 7, versículo 27, fala que a casa da mulher prostituta e o seu caminho é caminho de inferno que desce para as câmaras da morte. Todo aquele que vive na prostituição está indo para o inferno. Lucas capítulo 10, versículo de número 15, falando das cidades que rejeitaram seus milagres e a sua salvação, Jesus disse: e tu, Cafarnaum, será levantada até o céu, até ao inferno serás abatida. Na linguagem de hoje, o texto está dizendo: pois será jogada no mundo dos mortos. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 24, está escrito: o caminho do sábio é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Na linguagem mais adequada para o nosso tempo, o texto diz: o caminho da vida segue para o lugar que está acima, para o sábio, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Nós estamos indo para cima. Isso mesmo, nós estamos indo para cima, porque Deus nos salvou para irmos para cima. E tem um conselho de Deus para você, amigo. Tem um conselho de Deus para a sua vida. Pondere sobre tudo isso que você ouviu ontem à noite, está ouvindo agora à noite, sobre a vida após a morte. Uma vez que Deus está te dando oportunidade. Isso mesmo, Deus está te dando oportunidade. Deus deu oportunidade a muita gente famosa. Por exemplo, a Elis Regina, a famosa sabiá brasileira, teve oportunidade de dar a sua vida a Jesus, mas ela preferiu dizer um não para Deus e acabou morrendo. A Marilyn Monroe, uma das mulheres mais lindas do mundo, uma noite após uma conferência, o pastor Billy Graham foi até ela e disse: Marilyn, dê a sua vida a Cristo como Salvador. E a Marilyn Monroe olhou para o pastor Billy Graham e disse: eu não preciso do seu Jesus, reverendo Billy Graham. Amanheceu morta, perdida. Elvis Presley, que cantava na igreja: oh, como eu amo, fiel adoro, dou a minha vida a meu Salvador. O Rei da Glória veio salvar e perdoar, o Deus de amor. Que bela história. Aí alguém pegou e deu uma ideia para Elvis, que ele devia gravar para o mundo, e ele começou a gravar para o mundo, e Elvis desviou-se. Até hoje você vai nas redes sociais, principalmente no YouTube, e você vê Elvis cantando na igreja, regendo coral. A fama tomou conta do Elvis. Teve tudo que qualquer mortal nesta vida deseja, mas morreu drogado com uma cara dentro do vaso sanitário. Perdeu a sua vida. John Lennon um dia disse em Londres
O Cristo era muito popular, mas nós os Beatles somos mais populares do que ele. Se Jesus vivesse nos meus dias, suas doutrinas estariam ultrapassadas. E ele acabou morrendo. Teve uma certa moça em Curitiba que desviou-se do evangelho. E um dia ela saiu com mais alguns amigos num carro para um piquenique. E na saída sua mãe olhou para ela e disse: filha, vai com Deus, Deus te proteja. Ela olhou para a mamãe e disse: mãe, que Deus vá no porta-malas. O carro chocou com uma carreta, que não se sabe quem era osso de quem. Mas a perícia, quando foi no porta-malas do carro, uma caixa com 24 ovos estava intacto. Era a única coisa que tinha intacto. Onde estará a tua alma? É o tema de vocês. Para onde irá a tua alma se tu tombares aqui? Falei para minha esposa agora à tarde, namorei tanto com ela no telefone. Eu disse: vida, eu estou com uma saudade de você. Será que eu vou morrer? Porque o avião pode cair, meu irmão. E esses dias, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu fiz até vídeo. O avião deu problema para pousar, que não conseguia pousar diante de tantas tentativas. Eu tive que ligar o telefone. E eu vi que a aeromoça estava com a voz muito trêmula. E eu disse: meu Deus, agora entrou água mesmo, morreu todo mundo mesmo. E eu fiz um vídeo de dentro do avião e mandei para minha esposa. Eu digo: vida, é o seguinte, o avião não está conseguindo pousar. O piloto disse que vai fazer a última tentativa. Eu já vou abrindo logo o teu olho. Não casa de novo, porque eu saio do céu, arrebento tudo aí. Já estou te avisando. E o povo começou a desmaiar dentro do avião. Umas 8 pessoas, talvez 10 pessoas desmaiaram dentro do avião, pastor. E quando o avião pousou, já tem corpo de bombeiro, já tem ambulância, o aeroporto foi parado, irmão, o negócio foi feio, eu estou te falando. E olha que são 250 voos entre decolagens e pousos, no mínimo, todos os anos. É em torno de 4, 8, 12, 16 voos por mês, 25 voos por mês, 30 voos por mês, dependendo. E quando eu cheguei na esteira, as mulheres estavam chorando, que as mulheres sempre são as mais sensíveis, né? E uma estava chorando e ficou me olhando. Eu estava esperando a mala, estava tranquilo. Ela perguntou: o senhor é insensível? Eu falei: não, minha senhora, não sou não. O que passa? O que o senhor é? Eu falei: eu sou pastor. A mulher meu Deus, foi por isso que o avião não caiu, porque o senhor estava lá, pastor. Eu digo: olha, pode até ter sido, viu? Todo mundo tem medo de morrer, irmão. E se você morrer, você vai para onde? Quem conhece o meu filho David Lima aqui? Quem conhece o David? Pergunte o David. Estava vindo com o David há 3 anos atrás com o pastor Washington, à meia-noite, 1h30 da manhã aproximadamente, da cidade de Alagoinhas para Salvador, no tempo da greve da polícia militar, da polícia civil, muitos toques de recolher, 6 horas ninguém estava mais na rua, muitas mortes, e a gente estava dando um seminário em Alagoinhas, na igreja Batista Betel, o pastor Everton, e a gente saiu de lá, e a gente saiu um pouco temeroso, oramos. E quando a gente vai passando pela cidade de Dias Dávila, que são 180 quilômetros de Alagoinhas até Salvador, a gente não tinha encontrado ninguém, nem um cavalo, nem um jegue, que tem muito na Bahia, a gente encontrou na estrada. Nem um carro, nem indo, nem voltando a gente encontrou. Era por volta já das 2 e alguma coisa da manhã, quando a gente estava passando pelo entroncamento de Dias Dávila, já a 50 quilômetros de Salvador, e o pastor tentou desviar-se de 2 quebra-molas que tem no entroncamento, e quando ele vai desviar dos quebra-molas, passa um Ford Fiesta rápido, e vai na nossa frente, e a gente ia de boa, conversando, ouvindo louvor. Ele colocou um louvor de repetição no carro,
E a gente vai. A BA 093 estava passando por uma reforma. E tinha lugares da BA que só passava um carro. 5, 6, 7 minutos depois a gente encontra o Fiesta bem à nossa frente, uma velocidade bem reduzida. Havia uma ponte que estava passando por uma reforma. Esse Fiesta passou pela ponte, entrou aqui na cabeceira do lado de cá. E quando vai saindo lá do outro lado, a gente estava aqui, entrando na cabeceira da cama da ponte do lado de cá. E acabou que quando a gente está no meio da ponte, o carro lá para e desce 3 caras encapuzados com pistolas na mão, gritando: perdeu, perdeu, perdeu. O pastor Washington destravou as portas, os caras arrancou o pastor Washington de dentro do carro. Eu pensei que era um assalto, mas ele abriu a porta traseira e empurrou o pastor Washington violentamente no banco traseiro. Eu disse: meu Deus, não é um assalto, já é um sequestro. O outro veio pelo meu lado, colocou a pistola no meu rosto, na minha testa, e me empurrou com a pistola, e eu tive que passar entre um banco e outro. Era um veículo Corolla, e eu caí no colo do David, o meu filho. O cara sentou no meu lugar, um terceiro entrou, um cara armado, David, eu, pastor Washington, um assume o volante e o outro na poltrona do carona. E o quarto dentro do Fiesta deu partida, e vai a gente. Pense num momento difícil. Eu digo: Deus, perdoa os meus pecados, meu Pai. Porque eu pensei 100% certo de que a gente ia morrer. Aqueles caras iam matar a gente. Eles estavam muito violentos e pediam para a gente manter a cabeça baixa. E teve um momento que eu encarei ele. Ele disse: o que é que você está me olhando? Eu falei: meu amigo, calma, eu sou pastor. Ele olhou e disse assim: você é pastor? O pastor Washington respondeu comigo simultaneamente: somos. Ele perguntou: você está vindo de onde? Eu digo: estou vindo de Alagoinhas. Está indo para onde? Eu digo: para Salvador. Estava fazendo o quê? Eu digo: eu estava dando um seminário em Alagoinhas. Ele disse assim: me prove que você é crente. Eu falei: para o carro aí que eu vou pegar a Bíblia que está lá no fundo. Ele colocou a arma no meu rosto de novo e me xingou e disse: eu quero que você prove que você é crente aqui dentro desse carro. Eu disse: meu Deus. Aí eu lembrei que a gente estava ouvindo música, e eu disse para ele: aumente o volume do carro, do som. E ele aumentou o volume e estava tocando louvor de repetição. Adorador é tudo que eu sou, adorador, assim Deus me formou. Glória a Deus. Sabe, aquele cara olhou e disse assim: você é crente mesmo de verdade? Onde é que está o porta-CD? Eu cutuquei o pastor Washington. O pastor Washington disse: olha, o porta-CD está dentro do porta-luva. Era um porta-CD grande. Ele pegou o porta-CD e foi olhando CD por CD. Eu digo: meu Deus, se tiver música do mundo ali, já era, morreu todo mundo. Porque aqueles caras eram desviados da igreja. E ele procurou todos os CDs, tinha os nomes dos cantores, evidentemente ele conhecia de alguma forma. E eu vou reproduzir as palavras que ele usou. Ele pegou um telefone que estava no bolso dele e ele ligou para o quarto cara que ia na frente no Fiesta. E essas palavras ele usou: maluco, o bagulho aqui é louco, os caras aqui é tudo crente. Aí eu disse: Deus já está presente. O David começou a falar em línguas estranhas dentro do carro. Pergunta para ele quando ele vir aqui. Começou a chorar com aquela cara bem feia do mundo e falar em línguas estranhas. E o cara desligou o telefone, mas ele pegou e tornou ligar outra vez. E disse: maluco, para o carro aí, porque os caras aqui é tudo crente de verdade. E a gente parou o carro e eles desceram, foram embora. Nada nos aconteceu, nada. Mas a gente teve muito medo da morte. Meu amigo, para onde você está indo? Hoje é uma noite de conscientização. Ei, eu tenho algo para falar para você para finalizar agora. Se Jesus não vir daqui a 10 anos, algumas pessoas que estão aqui não estarão mais aqui. Se Jesus não vir daqui a 20 anos, algumas pessoas que estão aqui não estarão mais aqui. Se Jesus não vir daqui a 50 anos, várias pessoas que estão aqui não estarão mais aqui. Se Jesus não vir daqui a 70 anos, a maioria dos que estão aqui não estarão mais aqui.
Se Jesus não vir daqui a 100 anos, ninguém que estar aqui estará mais aqui, porque todos iremos morrer. E o problema não é morrer, não é. O problema não é morrer, porque se morrer com Deus, segundo os Coríntios 5, verso 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Segundo os Coríntios 5, 6, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. 1 Coríntios 1, 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então morrer não é o problema. Lucas capítulo de número 23, versículo 43, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Morrer com quem aqui está com Cristo? Quem aqui está com Cristo? Aleluia. Dá um grito de glória para o Cordeiro de Deus. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém, diga: eu quero ver você no céu. Aleluia. A mensagem não é de glória a Deus, não é de pular, não é de saltar, é de reflexão, é de introspecção. É para você pensar acerca da sua vida, para onde você está indo. E o problema não é morrer, é para onde você vai depois da morte. Eu estou indo para Deus. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Nada valeu a pena. Cantou tanto, pregou tanto, foi tanto na igreja, falou de Jesus, levou pessoas para a igreja, mas foi como um cavalo, levou a pessoa para a festa, ficou do lado de fora. Eu não sou ele. Eu vou entrar lá. É para lá que eu estou indo. Quero a sua ajuda. Quem está indo nesta caravana para esta cidade? Aleluia. Pastor Elione, se não tivesse céu nem inferno, ninguém estaria aqui, nem mesmo eu estaria pregando, obviamente. Estamos aqui porque Deus nos salvou, Ele morreu para nos dar a salvação. Amigos, o inferno é real. O inferno é real, assim como o céu é real. Mas isso parece mais utopia, ou delírios de um maníaco, ou alucinações de drogados pela religião. Não é não, amigo. A gente sente o gozo do céu dentro de nós. Eu estou indo para esta cidade que Deus preparou para nós. Eu estou indo para lá. Eu fui comprado. Não me interessa o que você fez, o que você praticou. Deus tem salvação para a sua vida.
Glória a Deus. Ei. Olha aqui na minha mão direita. Você lembra que um dia 4 amigos tiveram um trabalho imenso para pegar um paralítico e levá-lo até Jesus. A casa estava cheia, a multidão do lado de fora, não tendo como entrar. Eles pegaram uma escada na lateral da casa e subiram para o terraço. Fizeram um buraco no telhado, no terraço da casa, e tiveram o trabalho de descer aquele homem na cama dentro da casa, na frente de Jesus. E quando Jesus olha para aquele homem, os 4 amigos estão lá de cima, olhando para baixo, a multidão dentro da casa olhando para Jesus. Jesus olha para o paralítico olha para Jesus, os 4 amigos de cima, torcendo, dizendo: ele vai dizer o paralítico para levantar, ele vai dizer o paralítico para levantar. Afinal de contas, os 4 amigos levaram o paralítico a Jesus, para Jesus levantar o paralítico. Só que Jesus olha para o paralítico e diz assim: ó, perdoados são os teus pecados. Que frustração, meu Deus. Parece que eu vejo aqueles 4 amigos se cutucando lá em cima no buraco que eles fizeram e dizendo: nossa, tivemos tanto trabalho para trazer o paralítico até ele, para ele curar. Ele está dizendo que perdoados são os teus pecados. Eu não quero que o Senhor perdoe pecado, não, eu quero que o Senhor levante ele. E parece que eu vejo Jesus dizendo assim: olha, bem, primeiro eu quero é a alma dele. Primeiro eu quero é a alma. Primeiro a sua alma, porque se você pode receber qualquer favor de Deus, se não receber a salvação, para nada vai servir na sua vida, nada, e hoje Deus está dizendo: para onde irás a tua alma após a morte? Amigo, você pode deitar e você pode amanhecer morto. Lembra daquele homem que disse que multiplicaria o tamanho dos seus celeiros e que ajuntaria tudo e depois se deitaria e folgaria? E Jesus pergunta: louco, se hoje te pedir a tua alma, para quem será? Deus quer a sua alma. E eu gostaria de perguntar aqui nesta noite: quem aqui aleluia, quem aqui está afastado da igreja? Quem aqui se encontra afastado da igreja? Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Quem aqui se encontra afastado da igreja? Alguém afastado da igreja? Parece que a idade já está me fazendo com que eu não enxergue muito bem. Não sei se eu vi uma mão levantada, que está tão extenso aqui. Mas tem alguém aqui que está afastado da igreja? Desviou-se dos caminhos do Senhor? Se tiver, levante uma das suas mãos, se você puder. Alguém entre nós? Estou vendo uma mão levantada. Fique de pé, se você puder, por favor. Fique de pé. Venha dar sua vida a Jesus, voltar. O mestre está lhe chamando de volta. A porta está aberta. Você se tornou uma pródiga, mas a porta não está fechada, está aberta. E o pai sempre ficava olhando, dizendo: ele vai voltar, ela vai voltar. Levante uma das suas mãos se você quiser voltar. Venha aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Se você quiser, você saia do seu lugar e venha aqui. Alguém ao lado desta jovem senhora, glória a Deus, se disponibilize a trazê-la aqui à frente. Venha, querida, venha, traga ela, glória a Deus. Quem mais além desta moça, dessa jovem, quem mais além dela está aqui afastado da igreja? Quem mais se encontra afastado da igreja? Glória a Deus. Você percebeu que eu não estou muito para forçar você a ficar levantando mão, dando glória a Deus. Já percebeu isso, não já? Mas eu gostaria da sua ajuda. Tem alguém do seu lado? Traga. Muito bem-vinda de volta, querida. O seu lugar está aqui, ninguém tomou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem alguém do seu lado? Veja na sua direita, da sua esquerda. Ei, muito bem, vindo de volta. A casa é sua, seu lugar é aqui, querido. Glória a Deus. Eu vou pedir para você dar um glória para Deus aí, se puder. Olha só, Ele nos serviu ontem no restaurante, ontem à noite, e está aqui voltando para Jesus nessa... Oh, glória a Deus! Ai, irmão, levante a mão. Dá um grito de aleluia. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber o saldo.
Mas tem gente apegado com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Deixa eu ver quem fez, deixa eu ver. Subir, 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 subir. E ouviu-se um clamor: o noivo vem aí. Subir, subir, subir. Esse é o alvo da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Subir, subir. Toda a igreja subir, subir. E ouviu-se um clamor: o noivo vem aí. Você tem a decisão hoje. Deixa eu saber. Deixa eu saber. Tem mais alguém? Levantou um grandão lá, está vindo andando. Você está vindo aceitar Jesus, voltando, ou você já é crente? Está voltando? Vem, amigo, vem. Vem, vem, vem. Vocês estão sentindo que Deus está aqui? Oh, glória! Brevemente vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Cadê? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem no irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi morar lá em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Deixa eu ouvir a igreja. Onde está aquele povo barulhento? Tem barulho aí? Tem. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Tem barulho aí? Tem. Uramandi calabachori abarrai. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muita gente desviado vai voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. A igreja! Onde está aquele povo daqui, aleluia? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Meus irmãos, dá só uma olhada para mim. Por favor. Na direita, na sua direita ou na sua esquerda, tem alguém não evangélico? Se tiver, erga sua mão. Por favor, tem alguém?
Jesus. Vem receber o perdão dos teus pecados. Não quer? Tem mais alguém além daquela jovem senhora ali? Tem mais alguém? Veja se tem alguém do seu lado. Irmão, isso aqui é de fundamental importância, sabe? Para mim, essas almas aqui é tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim, almas é tudo. Eu sei o valor de uma alma. Eu que mexo com missões, como secretário de missões, com 25 missionários na Índia, no Nepal. Nossa, alma, irmão. Alma. Tem alguém do seu lado? Por favor, traga. Talvez esteja lá, sabe? Lá depois dos bancos. Se tiver, traga aqui. Está vindo mais alguém? Se tiver, me traz. 1 minuto só mais. Tenha paciência. Glória a Deus. Olha só, mais uma vida chegando aqui. Esse é o momento, sabe? Oh, glória! Alguém sente a presença do Espírito de Deus? Então glorifique. Agora você pode adorar. Se ouviu a mensagem durante um bom período, agora você fica à vontade para você adorar. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Todos os discípulos que passaram por aqui pregando a palavra. A bateria deu certo. Queria abraçar Paulo e Tiago. Agora o violão que tá certo. Ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Toda a Paulo e Tiago. Ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra voarei. Baixinho, eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar com vocês. Quero orar por vocês. Glória a Deus. Você está perto da sua esposa, do seu marido, do seu irmão, da sua irmã. Glória a Deus. Tem alguém aí que você possa dar um abraço? Tem alguém que você pode dar um abraço? É a confraternização, é o nosso último dia da festa. Tem como? Fala para ele, para ela. Eu vou por você na glória. Fala para ele. Aqui em cima os líderes, a liderança dos jovens, os obreiros aqui em cima com o pastor. Vai, meu irmão, faz. Vai. Abraça alguém aí. Fala para ele. Eu quero ver você no céu. Fala para ele. Fala para ele, fala para ela. Glória a Jesus.
alguém que você não fala, procura, abraça, pede perdão, perdoa. Oh, glória ao nome de Jesus. Senhor, a tua boa mão esteja sobre esse povo, sobre estes crentes, Pai, sobre esta igreja, sobre a vida do pastor Elione, sua família, todos os obreiros, a juventude, toda a coordenação, tuas filhas e os teus filhos que cuidaram da cozinha, Deus, todos aqueles que de alguma forma cooperaram para a realização deste congresso, direta ou indiretamente, todos quantos estão aqui nos visitando. Visita cada família representada aqui, Pai. Envia teus anjos com espadas desembainhadas de fogo e visita cada casa, cada cômodo dessa casa. Dá vitória à tua igreja, os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Seja com todos. As meninas que cantaram, Pai, abre portas para essas meninas, Pai, divulga o nome, faça com que a fama delas caminhe pelos 4 quadrantes da terra. Senhor, em nome de Jesus, a dupla, a Thaís e o Otávio, abençoa eles de forma extraordinária. Seja com todos, Deus, com todos, todos nós apresentamos estas vidas que vieram à tua frente, voltando a ti. Perdoa os seus pecados, Pai, os seus nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Pedimos a Deus que toda a influência do mal que exercia influência até hoje, nós cancelamos, nós aniquilamos pelo poder do nome de Jesus. Todo pacto, todo acerto, todo negócio, toda transação espiritual feita consciente ou inconsciente, nós como igreja quebramos, despedaçamos e destruímos em nome de Jesus. Pai, todo pacto que foi feito consciente ou inconsciente através dos seus antepassados, nós quebramos agora e declaramos essas vidas livres. Oh, livres, 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 livres. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo entre dentro de cada um e faça morada, Deus, e que a alegria da salvação tome conta deles e que eles nunca mais voltem para o mundo, mas que tenham forças. E eu, como ministro do Evangelho, abençoo a vida deles com a bênção da salvação. Recebam, ora calabachúria, aleluia. Alguém pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. A ditosa cidade deve ser linda e nós estamos indo para lá. Pastor Elione, é contigo. Aleluia. Dê o seu nome. Uma das meninas deve pegar o nome. Dê o seu nome, para que a gente saiba onde você mora. Aleluia.